Milionário estéril não acredita quando uma simples garota do interior salva sua vida e lhe dá o que ele tanto queria. Deixe seu like para apoiar nosso canal. Obrigado. O som dos pássaros mal conseguia abafar o ronco da caminhonete enquanto João acelerava por sua vasta plantação de café. Era seu ritual diário de escape. Sentir a brisa e o cheiro de terra, tentando fugir do vazio que se instalara dentro dele. A fazenda, com seus morros cobertos de cafezais e céu sem fim, era seu único refúgio, mas nem mesmo aquele pedaço de paraíso parecia suficiente para silenciar as palavras de sua ex-esposa. Você nunca será pai. Você é um fracasso. A dor da lembrança fez seu pé afundar no acelerador e ele não viu o tronco tombado que surgia na curva do caminho. O impacto foi imediato. A caminhonete perdeu o controle, derrapou e, em um instante de pavor, capotou, parando com um estrondo contra um jequitibá. João tentou se mexer, mas o cinto de segurança estava travado. O painel esmagava sua perna e uma dor aguda atravessava seu corpo. O cheiro de gasolina e metal retorcido enchia o ar. Ele gritou, mas ninguém estava por perto para ouvir. O sol subia lentamente no céu de Minas Gerais e João, cada vez mais fraco, começava a perder a esperança. Sua visão embaçava, mas foi então que uma sombra cruzou a poeira suspensa no ar. Uma mulher. Meu Deus, você tá bem? Luísa gritou correndo em direção ao veículo. João mal conseguiu murmurar. Me ajuda? Luísa não pensou duas vezes. Com toda a força que tinha, ela forçou a porta amassada e alcançou João. Com uma determinação impressionante para alguém tão franzina, ela ajudou a levantar o painel, liberando sua perna. Cada segundo parecia eterno, mas ela finalmente o puxou para fora. Enquanto Luísa improvisava um torniquete com um pano rasgado de sua própria saia, João, com dificuldade, observava seu rosto. Havia algo nela, a urgência, a coragem, a simplicidade, que o prendeu, mesmo em meio à dor insuportável. Fica comigo, tá? Vou buscar ajuda. Ele segurou sua mão antes que ela se afastasse. Não, me deixa. Luísa hesitou, então assentiu. Tá bom, eu fico. Mas a gente precisa de ajuda logo. Ela sinalizou para um trator que passava ao longe e em pouco tempo João foi levado ao hospital de Poços de Caldas. Nos dias que se seguiram, a imagem de Luísa não saiu de sua mente. Ela era uma estranha, mas havia salvado sua vida. Quem era ela? E por que ele sentia que o destino os unira naquele momento tão sombrio? Dias depois, João voltou à fazenda, ainda se recuperando, mas determinado a encontrar Luísa. Um dos funcionários lhe contou que ela era sua vizinha, uma jovem viúva que vivia de cultivar orquídeas e vendê-las na feira da cidade. Quando chegou à sua pequena casa, encontrou Luísa agachada em um canteiro de orquídeas, as mãos sujas de terra e o rosto iluminado pelo sol do fim de tarde. Luísa, ele chamou, a voz ainda rouca. Ela se levantou surpresa, limpando as mãos na saia. João, você tá bem? Por sua causa. Ele fez uma pausa, olhando-a nos olhos. Eu preciso te agradecer pelo que você fez. Não posso simplesmente esquecer o que você arriscou. Luísa sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos. Não precisa me pagar nada, João. Só viva, isso já basta. Luísa sorriu, mas parecia hesitante. Eu fiz o que qualquer um faria. Não precisa se preocupar com isso. João deu um passo à frente, apoiando-se na muleta que o médico insistira que usasse. Não é só gratidão, Luísa. Eu senti que precisava te ver de novo. Será que a gente pode conversar? Prometo não tomar muito do seu tempo. Ela o olhou por um instante, avaliando. Finalmente, fez um gesto para que ele entrasse. Tá bom, entra. Eu ia fazer um café. Isso ajuda a acalmar. Ele a seguiu para dentro da casa simples, onde o aroma de café fresco e ervas secas penduradas no teto enchia o ar.
Luísa o guiou até uma cadeira junto à mesa rústica da cozinha, pegando uma chaleira já quente no fogão a lenha. "Como tá sua perna?" perguntou ela, com genuína preocupação, enquanto servia o café em 2 canecas. "Melhorando. Ainda dói, mas vou sobreviver", ele disse, tentando suavizar o momento. "Graças a você." Luísa trouxe as canecas, colocando uma na frente dele. Seus olhos repararam no curativo que aparecia sob a calça de João. "Posso dar uma olhada? É bom ter certeza de que não está infeccionando." Ele assentiu, surpreso com a naturalidade com que ela cuidava dele. Ela se abaixou para examinar o ferimento, seus dedos delicados, mas firmes. "Tá cicatrizando bem. Você tá cuidando direitinho." Enquanto ela voltava ao seu lugar, ele tomou um gole do café, sentindo o calor reconfortante se espalhar. "Luísa, eu sinto que você não faz ideia do que significou para mim o que você fez. Não sei se eu me perdoaria se algo tivesse dado errado. Quero que saiba que, se precisar de qualquer coisa, eu tô aqui." Ela desviou o olhar, parecendo desconfortável. "Eu não fiz nada demais, João. E, acredite, tem coisas mais importantes que isso." "Como o quê?" Luísa hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. "Algumas coisas são complicadas. Nem tudo se resolve com dinheiro ou boa vontade." João percebeu a sombra em seus olhos, uma tristeza que ele não conseguia entender. Antes que pudesse insistir, ela se levantou de repente. "Mas chega de falar disso. Toma seu café, vai te ajudar a descansar." Ele assentiu, mas no fundo, sabia que aquela mulher guardava segredos. Algo em sua expressão, em suas palavras não ditas, o intrigava profundamente. E de alguma forma, ele sentia que precisava descobrir o que era. João segurava a caneca de café, sentindo o calor atravessar a cerâmica rústica. Luísa se sentou à sua frente, e por um momento o silêncio dominou a pequena cozinha. O ambiente era acolhedor, com móveis simples, mas bem cuidados. O cheiro de ervas secas misturava-se ao aroma forte do café que ela preparara. "Então, como você veio parar aqui, Luísa?" João quebrou o silêncio, tentando saber mais sobre a mulher que salvara sua vida. Ela sorriu levemente, mas havia melancolia em seu olhar. "Depois que meu marido morreu, eu precisava recomeçar. Não tinha muito, mas essa casinha estava dentro do que eu podia pagar. Comecei a cultivar orquídeas para vender na feira. É cansativo, mas é honesto." João assentiu, respeitando a simplicidade da história. Ainda assim, algo no tom dela o deixou curioso. "Você trabalha sozinha? Não deve ser fácil manter tudo isso." "Não é", Luísa admitiu, dando de ombros, "mas a gente dá um jeito. Às vezes os vizinhos ajudam, e eu faço o mesmo quando posso. É assim que funciona por aqui." Enquanto ela falava, João a observava com atenção. Luísa não parecia buscar pena nem reconhecimento. Havia algo verdadeiro nela, algo que o fazia sentir pequeno diante de toda a riqueza que possuía, mas que parecia tão vazia comparada àquela simplicidade. "Você não pensa em sair daqui? Talvez ir para uma cidade maior, onde tem mais oportunidades?" Ele perguntou, sem medir o peso de suas palavras. Luísa riu, mas havia uma ponta de amargura no riso. "Oportunidades para quem, João? Gente como eu não tem muitas opções na cidade grande. Além disso, aqui é meu canto. Eu amo o que faço, mesmo que não seja chique." Ele baixou o olhar envergonhado. "Não quis te ofender." "Eu sei", ela respondeu com suavidade. "É que, às vezes, as pessoas não entendem, mas está tudo bem." João ficou em silêncio por um momento, absorvendo o que ela dizia. Ele olhou ao redor da cozinha e notou que, apesar de simples, ela exalava cuidado e pertencimento. As paredes tinham quadros bordados à mão, e sobre a mesa havia um vaso com flores frescas, provavelmente colhidas do próprio quintal. "Você já jantou?" Luísa perguntou de repente, mudando o clima sério. "Não, ainda não." "Por quê?" "Porque você não vai a lugar nenhum com esse machucado. Vou fazer uma comidinha simples. Não é grande coisa, mas vai servir."
João quis protestar, mas algo na firmeza de Luísa o fez recuar. Ele apenas assentiu, e ela se levantou, indo até a pequena despensa no canto da cozinha. Enquanto Luísa pegava batatas, cebolas e um pão caseiro, João a observava, notando a naturalidade com que ela se movia. Ele estava acostumado a pessoas tentando impressioná-lo, com palavras, gestos ou riquezas. Mas Luísa não fazia ideia de quem ele era. Para ela, ele era apenas um homem ferido que precisara de ajuda. "Você mora aqui há quanto tempo?" ele perguntou, tentando manter a conversa. "Quase 5 anos. Foi difícil no começo, mas a gente se acostuma. Imagino, cuidar de uma terra, mesmo pequena, dá trabalho." Ela concordou sem olhar para ele. "E você? Como veio parar em Poços? Você parece diferente da gente daqui." João hesitou. Ele ainda não tinha mencionado que era o dono da grande fazenda de café ao lado, nem que sua riqueza era assunto nas rodas de conversa da cidade. Decidiu ser honesto. "Eu sou o dono da fazenda vizinha." Luísa parou, segurando uma panela. Seus olhos se arregalaram e ela parecia surpresa, talvez até um pouco desconfortável. "A fazenda grande do outro lado do morro?" "Essa mesmo." Ela colocou a panela no fogão com cuidado, mas suas mãos tremiam levemente. "Eu não fazia ideia. Pensei que você fosse algum capataz ou... sei lá." João riu baixinho. "Era exatamente o que eu queria que você pensasse. Me mudei para cá há uns anos tentando fugir de... bom, da minha antiga vida. Não gosto muito de falar sobre isso." Luísa assentiu, mas ele notou que a expressão dela mudou. Talvez ela estivesse pensando na diferença entre suas vidas. "Bom, agora faz sentido você estar rodando de caminhonete por aí. Você está chateada?" ele perguntou, temendo que a revelação tivesse criado uma barreira. "Não, claro que não." Luísa sorriu, mas havia algo no tom dela que o incomodou. "É só curioso pensar que alguém como você está aqui, sentado na minha cozinha." João quis dizer que ela estava errada, que não era tão diferente assim, mas não sabia como expressar isso. Enquanto o cheiro de comida caseira começava a encher a casa, Luísa serviu o jantar com simplicidade. Era um prato mineiro, feijão tropeiro com torresmo e pão de milho, mas incrivelmente saboroso. "Tá uma delícia", ele disse com sinceridade após a primeira garfada. "Obrigada. Não é nada especial, mas é o que dá para fazer com o que tenho." "Às vezes, o simples é o melhor", João respondeu, olhando diretamente para ela. Eles continuaram conversando enquanto comiam, e João sentiu algo novo naquela troca. Não havia fingimento, nem superficialidade. Era honesto, e isso o tocava de um jeito que ele não esperava. Quando terminou o jantar, ele se recostou na cadeira, satisfeito de uma forma que não sentia há anos. "Acho que você salvou minha vida 2 vezes, Luísa." Ela o olhou confusa. "2? É. Primeiro, no acidente. E agora, me lembrando do que realmente importa." Luísa corou, mas não disse nada. Enquanto o silêncio voltava, João percebeu que queria prolongar aquele momento, aquela conexão. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em Luísa, um mistério, uma barreira invisível, que ele sabia que precisaria superar para entender o que a tornava tão diferente de todas as pessoas que já conhecera. João se sentia cada vez mais à vontade na presença de Luísa. A simplicidade dela era como um sopro de ar puro em sua vida cheia de luxos que nunca trouxeram paz. Ele olhava para as mãos dela, calejadas pelo trabalho, enquanto ela recolhia os pratos com movimentos rápidos, mas elegantes. "Luísa", ele chamou, a voz ainda rouca, mas mais suave. Ela olhou para ele por cima do ombro, os olhos castanhos brilhando à luz da cozinha. "Oi? Eu estava pensando..." Ele hesitou, tentando não parecer invasivo. "Tenho um jardim na minha fazenda. Tá meio... largado. Para ser honesto, talvez você pudesse me ajudar com isso. Pensei em contratar seus serviços. O que acha?" Luísa pareceu surpresa com a proposta. "Meu trabalho é mais com orquídeas para vender."
Não sou exatamente uma paisagista. João sorriu, apoiando-se na mesa. E quem disse que quero algo chique? Quero algo com vida, algo verdadeiro. Pelo que vi do seu trabalho, você é a pessoa certa. Ela franziu a testa, pensativa. Não sei, João. Nunca fiz nada assim. Por favor, ele insistiu, inclinando-se um pouco. Só dá uma olhada. Se não gostar da ideia, a gente deixa pra lá. Mas adoraria que você viesse amanhã. Posso te mostrar o espaço e você me diz o que acha. Luísa limpou as mãos no avental, evitando os olhos dele. Eu vou pensar. João percebeu a hesitação, mas decidiu não pressionar. Tá bom, mas espero que diga sim. Seria bom ter você por perto. Luísa levantou os olhos rapidamente, pegando-o desprevenido. Por um instante, ele achou que viu um leve rubor em suas bochechas, mas ela desviou o olhar antes que ele tivesse certeza. Tá tarde, ela disse, mudando de assunto. Você precisa descansar, principalmente com esse machucado. Quer que eu te acompanhe até a porta? Consigo andar sozinho, mas agradeço. Ele se levantou devagar, apoiando-se na muleta. Enquanto caminhavam até a porta, a brisa noturna os envolveu, trazendo o cheiro de terra molhada. João virou-se para ela antes de ir. Obrigado pelo jantar, Luísa, e pelo café. Acho que não agradeci o suficiente. Ela sorriu, mas o sorriso parecia esconder algo que ele ainda não conseguia decifrar. Boa noite, João. Se cuida. Na manhã seguinte, Luísa chegou à fazenda de João pouco depois das 8. Ela hesitara até o último minuto antes de decidir ir, dizendo a si mesma que era apenas trabalho. Nada além disso. Ao entrar na propriedade, a imponência da casa principal e os jardins vastos, agora abandonados, a deixaram um pouco intimidada. João a esperava na entrada, vestido com uma camisa simples e um sorriso caloroso que mostrava sua felicidade em vê-la. Você veio, ele disse aliviado. Vim, ela respondeu tentando soar confiante, apesar do nervosismo. Vem, vou te mostrar o jardim. Eles caminharam pela fazenda e Luísa observava os canteiros que, apesar da beleza natural, estavam tomados por mato e flores murchas. A cena a entristeceu um pouco. Era lindo há alguns anos, João disse, com um toque de saudade. Minha mãe adorava cuidar daqui. Depois que ela se foi, nada foi mais o mesmo. Luísa olhou para ele, sentindo a dor em suas palavras. Com um pouco de cuidado, a gente pode trazer isso de volta. Tem muito potencial aqui. João virou-se para ela, os olhos brilhando de entusiasmo. Você acha mesmo? Então topa o trabalho? Ela hesitou, mas acabou assentindo. Sim, mas vou precisar de tempo e paciência. Você pode ter o quanto quiser e tudo o que precisar, ele garantiu, sem esconder a animação. Enquanto voltavam para a casa principal, João sentiu uma satisfação estranha por estar ao lado dela. Luísa parecia trazer algo que ele nem sabia que buscava, uma sensação de paz, de propósito. Cada gesto dela, desde o jeito que tocava as plantas até a forma como falava com convicção, o encantava mais. Luísa, ele chamou ao chegarem à varanda. Oi? Você sabia que é incrível? Ela riu, visivelmente desconcertada. Não sei de onde tirou isso, mas obrigada, acho. Não tô brincando, ele disse sério. Você tem uma visão, uma paixão pelo que faz. É inspirador. Luísa desviou o olhar, mexendo na barra da blusa. Eu só faço o que posso, João. Não tem nada de especial, ele respondeu, nisso. E a sinceridade em sua voz fez com que ela o olhasse de novo. Por um momento eles ficaram em silêncio, apenas se olhando. João sentiu algo crescer dentro dele, uma certeza de que Luísa era diferente de tudo que já conhecera. Vou te deixar trabalhar, ele disse, quebrando a tensão. Se precisar de algo, é só chamar. Luísa assentiu, começando a cuidar dos canteiros enquanto João a observava por um tempo, antes de se afastar lentamente. Ele sabia que sua desculpa para trazê-la ali era frágil,
mas não conseguia evitar. Queria estar perto dela, queria conhecer mais sobre essa mulher que parecia carregar o mundo nos ombros e ainda assim exalava força e resiliência. Ele só não imaginava que, ao tentar desvendar Luísa, também começaria a enfrentar os próprios segredos e dores que vinha enterrando por tanto tempo. Enquanto Luísa trabalhava no jardim, João observava de longe, sem entender exatamente o que o prendia tanto àquela cena. Talvez fosse o jeito como Luísa parecia pertencer àquele espaço, como se cada toque de suas mãos nas plantas devolvesse vida ao solo. Ou talvez fosse a forma como ela franzia a testa, concentrada, murmurando baixinho, enquanto decidia o que fazer em cada canteiro. "Você não precisa ficar me olhando, sabia?" Luísa disse sem tirar os olhos do trabalho, um sorriso brincalhão nos lábios, enquanto limpava a terra das mãos. João, pego desprevenido, riu. "Não tô olhando, tô admirando um milagre acontecendo." Ela revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o leve rubor nas bochechas. "Você exagera." Não exagero. É incrível ver como você transforma algo que parecia morto em algo cheio de vida." Ele deu alguns passos em direção a ela, apoiando-se na muleta. "Você tem um dom, Luísa." Ela parou por um momento, as mãos repousando sobre uma enxada. "Não é dom. É só trabalho duro e paciência. Seja como for, é inspirador." O silêncio que veio depois parecia pesado, mas também confortável. Luísa voltou ao trabalho e João sentou-se em um banco próximo, sentindo-se mais em paz do que nos últimos anos. Nos dias seguintes, Luísa passou a visitar a fazenda regularmente, transformando o jardim pouco a pouco. João sempre dava um jeito de estar por perto, ora para ajudar com as ferramentas, ora para oferecer um copo de suco de laranja. A verdade era que ele se sentia atraído por Luísa de um jeito que não conseguia explicar. Certa tarde, enquanto Luísa ajustava uma treliça para plantar maracujás, nuvens escuras começaram a se formar. O vento soprou forte, trazendo o cheiro de chuva. "Luísa!" João chamou saindo da varanda. "Você precisa entrar!" "Tá tudo bem!" Ela gritou de volta, tentando terminar o que fazia. Antes que ele pudesse insistir, uma rajada de vento arrancou a treliça das mãos dela, jogando-a no chão. Luísa caiu de joelhos, protegendo-se da poeira que voava. João não pensou duas vezes. Correu até ela, ignorando a dor na perna. "Vem, você vai se machucar." Ele a ajudou a se levantar, segurando sua mão com firmeza enquanto a levava para dentro da casa. Quando chegaram ao abrigo, os dois estavam encharcados pela chuva que começara a cair. Luísa tremia levemente e João a guiou até a sala, onde uma lareira esperava para ser acesa. "Vou pegar uma toalha," ele disse preocupado, enquanto Luísa tentava tirar a água da blusa. "Obrigada," ela murmurou, sem encará-lo diretamente. João voltou rápido com uma toalha e a entregou a ela. Enquanto Luísa secava os cabelos, ele acendeu a lareira e logo o ambiente ficou quente e acolhedor. "Você é sempre tão teimosa assim?" ele perguntou, tentando aliviar a tensão. Luísa riu, apesar de parecer desconfortável. "Eu só não gosto de deixar as coisas pela metade. Bom, às vezes você precisa se lembrar de cuidar de si mesma primeiro," ele disse, olhando-a com intensidade. Ela ergueu os olhos para ele e o silêncio que veio era diferente de todos os outros. Era carregado, cheio de algo não dito. "Por que você está fazendo tudo isso, João?" Luísa perguntou de repente, a voz baixa, quase um sussurro. "Fazendo o quê? Me contratando para o jardim? Passando tanto tempo comigo? Não faz sentido para alguém como você." João hesitou, mas sabia que não podia mentir. "Porque eu quero estar perto de você." Luísa piscou, surpresa. "Por quê?" "Porque você me faz lembrar do que é importante, do que é de verdade. E, para ser honesto, estar com você é a única coisa que tem feito sentido na minha vida ultimamente." Ela ficou em silêncio, sem saber como responder.
Mas antes que pudesse dizer algo, o som da chuva forte nas janelas os lembrou da tempestade lá fora. Você devia trocar essa roupa molhada, ele disse, desviando o olhar. Vou pegar algo seco para você. Mais tarde naquela noite, Luísa sentou-se ao lado da lareira, enrolada em um cobertor que João insistira em emprestar. Ele se sentou do outro lado da sala, respeitando a distância, mas seus olhos não se afastavam dos dela por muito tempo. Você sabe que minha vida é complicada, né? Ela disse de repente, quebrando o silêncio. Todo mundo tem suas complicações, Luísa. Não como as minhas. Então me deixa ajudar. Ela balançou a cabeça, os olhos brilhando com uma tristeza profunda. Você não entende, João. Minha vida não é como a sua. Eu tenho limites, coisas que não posso mudar. Não estou pedindo para você mudar nada, ele disse, aproximando-se um pouco. Só quero que saiba que estou aqui, se precisar de mim. Ela o encarou, como se tentasse decidir se acreditava nele. Você não sabe no que está se metendo. Talvez não, ele admitiu, a voz baixa. Mas vale a pena descobrir. Luísa desviou o olhar, mas João sabia que ela lutava contra algo. Ele não pressionaria mais naquela noite, mas a conexão entre eles era inegável. E enquanto a tempestade rugia lá fora, ele sentiu que algo mudava, algo que os aproximaria ainda mais, quisessem eles ou não. Na manhã seguinte, o sol brilhou forte, iluminando os cafezais ainda úmidos da chuva da noite. Luísa acordou no sofá da sala de João, coberta por um cobertor macio que ele trouxera. Ela olhou ao redor, notando como a casa parecia calma, quase acolhedora, diferente de sua casinha simples e desgastada. João entrou na sala com uma bandeja com 2 canecas de café e um prato de broa de milho. Bom dia, ele disse com um sorriso tímido. Luísa se endireitou no sofá, ajeitando os cabelos com os dedos. Eu acabei dormindo aqui. Desculpa por isso. Não precisa se desculpar, ele respondeu, colocando a bandeja na mesa de centro. Você estava exausta e precisava descansar. Além disso, a tempestade não era o melhor momento para te mandar para casa. Ela assentiu, ainda um pouco desconfortável com a hospitalidade inesperada. Pegou a caneca de café e agradeceu com um pequeno sorriso. Obrigada. Por tudo. Não sei como te retribuir. Você já está retribuindo, João disse suavemente, sentando-se na poltrona ao lado. O jardim está virando outra coisa e sua presença aqui faz mais diferença do que você imagina. Luísa corou, desviando o olhar. Ela não sabia como lidar com os elogios sinceros de João, mas também não podia ignorar o calor que sentia crescer no peito sempre que ele falava assim. Enquanto o dia passava, Luísa voltou ao trabalho no jardim, decidida a compensar a noite que passara ali. João, como sempre, encontrava formas de estar por perto sem ser invasivo. Ele a ajudava a carregar ferramentas, trazia água fresca e até sugeria ideias para os canteiros, mesmo admitindo que não entendia nada de jardinagem. Você está se saindo bem, Luísa comentou enquanto trabalhavam juntos em um canteiro de rosas. Tô aprendendo com a melhor, ele respondeu, fazendo-a rir. Conforme o sol se punha, a proximidade entre eles ficou mais evidente. Os silêncios entre as conversas não eram mais desconfortáveis, mas cheios de um significado que ambos sentiam, mas nenhum ousava nomear. Você vai ficar para o jantar hoje? João perguntou, tentando soar casual. Luísa hesitou. Não sei. Já tomei muito do seu tempo. Mas não tomou. E eu adoraria que ficasse. Prometo que não vai ser nada chique, só algo simples que eu mesmo posso fazer. Ela riu, erguendo uma sobrancelha. Você cozinha? Sei fazer um tropeiro. Isso conta? Os dois riram, e Luísa finalmente cedeu. Tá bom, mas só se eu puder ajudar. Na cozinha, os dois trabalharam lado a lado, preparando uma refeição improvisada. Luísa cortava cebolas enquanto João cuidava da panela no fogão a lenha.
Era algo tão comum, mas ao mesmo tempo especial para ambos. Você está levando jeito, Luísa disse, observando enquanto ele mexia o feijão com cuidado exagerado. Tô tentando impressionar, ele brincou, mas havia uma sinceridade no tom que não passou despercebida. Não precisa tentar, ela respondeu baixinho, e quando seus olhos se encontraram, o ar pareceu mudar. João deu um passo em direção a ela, como se fosse dizer algo, mas parou. Ele queria tocar a mão dela, queria dizer o quanto ela significava, mas algo o segurou. Talvez o medo de assustá-la, ou a sensação de que ainda havia barreiras a superar. Luísa foi a primeira a quebrar o silêncio, desviando o olhar e voltando ao trabalho. Se não mexer esse feijão, vai grudar. João riu, embora soubesse que aquele momento não estava realmente encerrado. Mais tarde, enquanto jantavam na varanda, os dois falaram sobre coisas simples, a feirinha de Poços, os melhores lugares para comprar sementes, os desafios de cuidar de uma fazenda. Mas mesmo nas trivialidades, havia uma intimidade crescente, um entendimento silencioso que os aproximava ainda mais. Por que você escolheu vir para cá, João? Luísa perguntou de repente, olhando para ele com curiosidade genuína. Ele suspirou, repousando o garfo no prato. Eu precisava fugir. Minha vida era complicada, cheia de coisas que não importavam de verdade, mas que eu achava que eram tudo. Quando percebi isso, já tinha perdido o que realmente valia. Luísa ficou em silêncio, esperando que ele continuasse. Meu casamento terminou de um jeito horrível. Minha ex-mulher deixou claro que eu não era suficiente, que eu nunca poderia dar a ela o que ela queria, uma família. Luísa piscou surpresa. Você não pode ter filhos? João hesitou, mas decidiu ser honesto. Foi o que me disseram porque os exames dela eram todos normais, não tinha nenhuma alteração, então o problema era em mim. E ela não perdeu tempo me lembrando disso. Fiquei com a impressão de que, se não podia ser pai, eu não servia para mais nada. Luísa colocou a mão sobre a mesa perto da dele. Isso não é verdade, João. Você é muito mais que isso. Ele olhou para ela, os olhos brilhando com gratidão e algo mais. Algo que o fazia querer segurar aquela mão e nunca mais soltar. Obrigado, ele disse suavemente. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Mais uma vez, o silêncio entre eles parecia carregado, mas antes que qualquer um pudesse dizer mais, Luísa olhou para o céu. Tá ficando tarde. Eu devia ir. João quis protestar, quis pedir para ela ficar mais, mas sabia que não era o momento. Eu te levo, ele ofereceu. Não precisa. Posso ir andando. Eu insisto, ele disse, levantando-se. Só para garantir que você chegue bem. Ela relutou, mas acabou cedendo. No caminho até a casa de Luísa, a caminhonete estava silenciosa, mas não desconfortável. Quando chegaram, ela agradeceu pelo jantar e pela carona, e antes de sair, João segurou sua mão por um instante. Luísa, obrigado por estar aqui. Ela olhou para ele, os olhos cheios de emoções que ele não conseguia decifrar. Boa noite, João. E com isso ela saiu, deixando-o parado, observando-a desaparecer na pequena casa. João sabia que estava se apaixonando por Luísa e não tinha certeza de onde isso o levaria. Mas de uma coisa ele tinha certeza, não podia imaginar sua vida sem ela agora. No dia seguinte, o sol brilhava alto quando João voltou da feirinha com algumas ferramentas que Luísa sugerira para o jardim. Ele estava animado para mostrar a ela as novidades e planejar os próximos passos, mas ao chegar à fazenda, sua animação foi cortada. Estacionado na entrada da casa principal, havia um carro prata esportivo que ele reconheceria em qualquer lugar. O coração de João acelerou enquanto caminhava até a varanda. Sentada nos degraus, como se fosse dona do lugar, estava Mariana, sua ex-esposa. João, ela disse, levantando-se com um sorriso falso como a última desculpa que dera antes de sair de sua vida. Mariana, ele respondeu tentando manter a voz firme.
O que você está fazendo aqui? Ela deu de ombros, como se fosse óbvio. Vim buscar umas coisas que ficaram aqui. Achei que seria mais fácil resolver isso de uma vez. Isso não podia ser resolvido por e-mail ou telefone? Mariana suspirou, dramática. Sempre tão complicado, né? Eu queria ver o lugar, lembrar do que era bom antes de tudo desandar. João sentiu a tensão crescer, mas antes que pudesse dizer mais, Luísa apareceu, vindo do jardim. As mãos sujas de terra, os cabelos presos de forma prática, mas a visão dela acalmou João por um momento. Oi, João, Luísa disse com um sorriso, mas parou ao ver Mariana. Ah, desculpa, não sabia que você estava ocupado. Mariana virou-se para olhar Luísa, avaliando-a rapidamente. Ela tinha aquele ar de superioridade que João conhecia bem, e ele viu o sorriso de Luísa murchar aos poucos. E quem é essa? Mariana perguntou com uma sobrancelha erguida. Luísa, João respondeu, firme. Ela está trabalhando no jardim da fazenda. Está transformando aquele espaço em algo incrível. Luísa acenou educadamente, mas parecia desconfortável. Prazer em conhecê-la. Ah, sei, Mariana respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Trabalhando no jardim, que interessante. A tensão no ar era palpável. E Luísa, percebendo isso, começou a recuar. Bom, eu vou voltar ao trabalho. Não quero atrapalhar. Luísa, espera, João disse, mas ela já estava se afastando. Ele virou-se para Mariana, a frustração evidente. Por que você sempre faz isso? Fazer o quê, João? Só fiz uma pergunta. Não, você veio aqui para causar problema como sempre. Se quer pegar suas coisas, pega e vai embora. Mariana cruzou os braços, um brilho frio nos olhos. E desde quando você se interessa por alguém como ela, uma florista? Isso é tão típico de você, João, sempre tentando encontrar sentido onde não tem. As palavras dela o acertaram como um soco, mas ele não deixou que ela visse o impacto. Luísa é mais honesta e decente do que você jamais foi, Mariana. Então, sugiro que pegue o que veio buscar e suma antes que eu perca a pouca paciência que me resta. Mariana riu, mas era um riso sem graça. Você realmente mudou, hein? Vamos ver quanto tempo isso dura. Ela passou por ele, entrando na casa sem dizer mais nada. Mais tarde, depois que Mariana finalmente foi embora, João foi até o jardim, onde encontrou Luísa ajoelhada, cuidando das roseiras. Ela parecia focada, mas ele sabia que algo estava errado. Luísa, ele chamou, a voz mais suave que o normal. Ela não olhou para ele de imediato, mas depois de alguns segundos, levantou-se e limpou as mãos na calça. Tá tudo bem, João? Queria me desculpar pelo que aconteceu mais cedo. Mariana não tinha direito de falar com você daquele jeito. Luísa balançou a cabeça com um sorriso tenso. Você não precisa se desculpar, eu entendo. Ela é sua ex-mulher, né? É, ele respondeu, suspirando. Mas ela não tem mais nada a ver com minha vida. Pelo menos não deveria. Luísa olhou para ele e por um momento parecia que ia dizer algo, mas hesitou. João, eu não quero causar problemas. Você não está causando problemas, ele disse rápido. Se alguém tá, é ela. Não deixa as palavras dela te afetarem. Não é isso, Luísa murmurou, olhando para o chão. É só que nossas vidas são tão diferentes. Pessoas como ela e como você não entendem o que é viver como eu vivo. João deu um passo em direção a ela, a sinceridade brilhando nos olhos. Luísa, eu entendo mais do que você pensa, e não me importo com onde você mora ou o que faz. Tudo que me importa é você. Ela ergueu os olhos para ele, surpresa com a intensidade na voz dele. Mas antes que pudesse responder, ele continuou. Sei que a gente está se conhecendo, mas sinto algo por você, Luísa. Algo que não consigo ignorar. O silêncio entre eles era quase ensurdecedor. E João esperou com o coração na garganta pela resposta dela. Luísa finalmente suspirou, parecendo lutar contra as emoções que transbordavam. João, eu não sei, tenho medo.
Tudo isso é tão complicado. Não vou te pressionar, ele disse, a voz mais baixa agora, mas quero que saiba que tô aqui, seja para o jardim ou para qualquer coisa que você precisar. Ela assentiu lentamente, mas não disse mais nada. E enquanto João voltava para a casa, ele sabia que a barreira entre eles ainda existia, mas também sabia que faria tudo para derrubá-la. No dia seguinte, Luísa chegou à fazenda com o coração inquieto. A noite anterior fora longa, e as palavras de João ecoavam em sua mente. Ele fora tão direto, tão honesto, que ela não sabia como lidar com aquilo. Enquanto caminhava até o jardim, viu João já à sua espera, sentado em um banco de madeira sob um ipê amarelo. Ele usava jeans e uma camisa simples, mas a expressão no rosto parecia mais séria que o normal. "Bom dia, Luísa", ele disse, levantando-se ao vê-la. "Bom dia", ela respondeu, tentando soar natural. "Você tem um minutinho?", ele perguntou, apontando para o banco ao lado. Luísa hesitou, mas assentiu. Caminhou até ele, limpando as mãos na blusa antes de se sentar. "Quero falar sobre ontem", João começou, olhando-a diretamente. Luísa cruzou os braços, desconfortável. "João, você não precisa explicar mais. Eu entendo que..." "Não, você não entende", ele interrompeu, mas com gentileza. "Luísa, o que sinto por você não surgiu do nada. Tem crescido a cada dia que passamos juntos. Ontem, quando Mariana veio aqui, percebi algo importante." Ela franziu a testa, confusa. "O quê?" "Que não quero mais viver no passado. Não quero que o que rolou com Mariana continue definindo quem eu sou ou como vivo. E mais que isso, percebi que quero seguir em frente e quero fazer isso com você." O coração de Luísa disparou. As palavras dele eram tão simples, tão diretas, mas cheias de uma sinceridade que ela não podia ignorar. "João, eu..." Ela parou, buscando as palavras certas. "Isso é muito para mim. Não sei se posso. Se devo..." "Luísa", ele disse, interrompendo de novo, mas agora segurando a mão dela com delicadeza. "Sei que você tem dúvidas, e tá tudo bem. Mas preciso que saiba o quanto você trouxe luz para minha vida quando eu achava que estava preso no escuro." Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas e ela tentou desviar o olhar, mas João segurou seu queixo suavemente, fazendo-a encará-lo. "Você não precisa responder agora", ele disse, a voz quase um sussurro. "Só me diz que você sente algo também." Luísa respirou fundo, sentindo as palavras saírem antes que pudesse controlá-las. "Eu sinto, João. Sinto algo por você. Mas isso me assusta. A gente vem de mundos tão diferentes e eu não quero me machucar." "Eu também tenho medo", ele admitiu, aproximando-se mais. "Mas às vezes vale a pena arriscar." Luísa olhou para ele, e naquele momento, todo o resto pareceu sumir. Os medos, as dúvidas, as barreiras que ela construíra. "João..." ela começou, mas antes que pudesse terminar, ele se inclinou levemente, hesitando por um segundo, como se esperasse a permissão dela. Luísa fechou os olhos, e quando os lábios dele se tocaram, foi como se uma onda de calor e emoção os envolvesse. O beijo era suave, mas intenso, como se ambos colocassem ali tudo que não conseguiam dizer com palavras. Quando se afastaram, os dois estavam sem fôlego, mas com sorrisos tímidos. "Isso foi..." Luísa começou, mas João completou. "Incrível." Ela riu, ainda emocionada, e encostou a testa na dele. "Não sei aonde isso vai nos levar, João. Mas talvez eu esteja pronta para descobrir. É só o que eu peço", ele respondeu, segurando a mão dela com firmeza. Naquele dia, o jardim ficou em segundo plano. Eles passaram horas conversando, rindo e compartilhando histórias que nunca contaram a ninguém. João falou mais sobre seu passado, sobre os altos e baixos de sua vida antes de Luísa aparecer. E ela, por sua vez, começou a se abrir sobre a dor de perder o marido e os desafios de recomeçar do zero. A conexão entre eles se aprofundava a cada palavra, a cada olhar,
E quando o sol começou a se pôr, eles estavam sentados lado a lado no banco, observando as cores do céu mudarem lentamente. Acho que nunca me senti tão em paz, João disse, entrelaçando os dedos nos dela. Nem eu, Luísa admitiu, descansando a cabeça no ombro dele. Mas mesmo naquele momento de calma, ambos sabiam que os desafios ainda viriam. Mariana e os julgamentos da cidadezinha eram obstáculos que teriam de enfrentar. E ainda assim, enquanto as primeiras estrelas surgiam no céu, eles decidiram que enfrentariam tudo juntos. Luísa trabalhava no jardim da fazenda naquela manhã, concentrada em podar as roseiras recém-plantadas. O ar estava fresco, com a brisa suave trazendo o cheiro dos cafezais, mas dentro dela havia uma tempestade. Desde que João cruzara a linha entre amizade e algo mais, Luísa se sentia dividida. Ela sabia o que sentia por ele, mas temia o peso das diferenças entre suas vidas. Enquanto trabalhava, um som distante a distraiu. Era o ronco de um motor familiar. Luísa olhou para a entrada da fazenda e viu o carro prata de Mariana parar bruscamente. Mariana saiu do veículo com passos firmes, vestida com elegância, exalando uma aura de superioridade. Luísa sentiu o coração disparar. Mariana parecia uma tempestade prestes a explodir. "João!" Mariana gritou, ignorando Luísa completamente. "João, onde você está?" João saiu da casa principal, a exasperação evidente no rosto. "O que você está fazendo aqui, Mariana? Já disse que não tem mais nada para você aqui." Mariana cruzou os braços, encarando-o como se ele fosse uma criança teimosa. "Você acha que pode simplesmente apagar minha existência? Eu tenho direitos, João, e por sinal preciso de dinheiro." Luísa ficou parada, tentando se fazer invisível enquanto Mariana finalmente notava sua presença. "Ah, então é verdade", Mariana disse com um sorriso gélido. "Ela ainda está aqui, a florista." "Vai me dizer que você está com ela?" "Para com isso, Mariana", João respondeu, a voz firme. "Você não tem direito de vir aqui e tratar as pessoas assim." "Não tenho direito?" Mariana riu amargamente. "Eu sou sua ex-mulher, João. Acho que isso me dá algum direito. E, francamente, é ridículo que você tenha caído tão baixo." "Uma florista? Sério?" Luísa respirou fundo, tentando manter a calma. Mas antes que pudesse se afastar, Mariana virou-se para ela, os olhos brilhando com desprezo. "Deixa eu adivinhar." Mariana começou, o tom cheio de sarcasmo. "Você acha que pode mudar a vida dele? Que seu jeitinho simples e mãos sujas de terra vão transformá-lo? Você não faz ideia de quem ele é ou do que ele precisa." "Chega!" João interveio. Mas Luísa ergueu a mão, pedindo que ele esperasse. Luísa deu um passo à frente, enfrentando Mariana de cabeça erguida. "Não preciso me justificar para você. E, para ser honesta, sua opinião sobre mim não me importa. Se quer atacar alguém, ataca a mim, mas deixa o João fora disso." Mariana pareceu surpresa com a coragem de Luísa, mas logo se recompôs. "Você realmente acha que pode competir comigo? Que pode oferecer algo que ele precisa?" Luísa sentiu as palavras de Mariana cortarem como facas. Ela tentou responder, mas uma tontura súbita a fez cambalear. João correu para segurá-la enquanto ela levava a mão à cabeça. "Luísa, você está bem?" ele perguntou, a preocupação clara na voz. Eu só preciso sentar um pouco", ela murmurou. Mas antes que pudesse se mover, suas pernas cederam e ela caiu nos braços de João. "Luísa!" João gritou, enquanto Mariana observava com uma expressão mista de surpresa e constrangimento. "Ela precisa de um médico", João disse rapidamente, levantando Luísa nos braços. "Mariana, pega a caminhonete." Mariana hesitou, mas a urgência na voz de João a fez obedecer. Em poucos minutos, Luísa estava no banco do passageiro, com João ao lado segurando sua mão. Enquanto João dirigia a toda velocidade para o hospital de Poços de Caldas, Mariana, no banco de trás, finalmente quebrou o silêncio. "Ela parece bem frágil, João. Talvez você devesse repensar suas escolhas."
Não é hora para isso, Mariana! João gritou sem tirar os olhos da estrada. Mariana recuou, mas não resistiu a provocar. Sabe, acho que parte de você gosta desse drama. Um fazendeiro rico apaixonado por uma florista humilde. Parece uma novela, não é? João respirou fundo, controlando a raiva. Ele sabia que Mariana queria provocá-lo, mas não podia perder o foco. Luísa precisava dele, e isso era tudo que importava. Escuta bem, Mariana. Ele começou, a voz baixa, mas cheia de emoção. Eu deixei você me controlar por tempo demais. Pode dizer o que quiser sobre mim, mas nunca mais fale assim da Luísa. Ela é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, e se você não aceita isso, então é melhor sumir de vez. Mariana ficou em silêncio, sem uma resposta pronta pela primeira vez. Quando chegaram ao hospital, João saiu da caminhonete e carregou Luísa nos braços para a emergência, gritando por ajuda. Os enfermeiros correram até ele, colocando Luísa em uma maca enquanto faziam perguntas rápidas. Ela desmaiou, João explicou a voz trêmula. Estava trabalhando no jardim e parecia bem, mas de repente... Os enfermeiros o interromperam com gentileza, levando Luísa para a triagem. Vamos cuidar dela, senhor. Por favor, aguarde na recepção. João quis insistir em ficar com Luísa, mas sabia que não podia. Ficou parado na entrada, vendo-a desaparecer pelas portas duplas. Isso foi intenso, Mariana disse, saindo da caminhonete e se aproximando. João virou-se para ela, os olhos cheios de determinação. Quero que você vá embora, Mariana. Não só da minha fazenda, mas da minha vida. Acabou. Não me procure mais. Mariana abriu a boca para responder, mas algo no tom dele a fez hesitar. Pela primeira vez, ela pareceu perceber que perdera qualquer influência sobre ele. Você vai se arrepender disso, mas vou esperar sua florista melhorar para voltar e pegar meu carro. Não sei o que estou fazendo aqui nesse fim de mundo, ela disse, mas sua voz não tinha a mesma força de antes. Tá bom, Mariana, João respondeu. Não vou me arrepender. O único arrependimento que eu teria seria te deixar continuar me puxando para o passado. Ela ficou ali por um momento, mas acabou se virando e sentando numa cadeira na sala de espera. Precisava esperar para voltar à fazenda e pegar seu carro. João nem se deu ao trabalho de olhar para ela. Seu foco estava todo em Luísa e no que os médicos diriam. Enquanto esperava notícias, cada segundo parecia uma eternidade. Ele se sentou em uma das cadeiras desconfortáveis da recepção, do outro lado de onde Mariana estava, a cabeça entre as mãos, rezando em silêncio para que Luísa ficasse bem. Ele não podia perdê-la. Não agora. João estava inquieto na sala de espera, o tempo se arrastando de forma insuportável. Cada segundo parecia eterno enquanto ele tentava entender como Luísa, que até minutos antes estava tão cheia de vida, desmaiara assim. Ele mal notava as pessoas ao redor ou as conversas sussurradas entre enfermeiros e pacientes. Finalmente, a porta da área de triagem se abriu e o médico, um homem de cabelos grisalhos e expressão calma, aproximou-se. Senhor Almeida? João levantou-se na hora, a preocupação estampada no rosto. Como ela tá? Luísa vai ficar bem? O médico deu um sorriso tranquilizador. Ela tá bem, senhor. Tá descansando, mas tem algo que o senhor precisa saber. João prendeu a respiração, temendo o pior. Luísa tá grávida, o médico disse, e o mundo pareceu girar por um instante. Grávida? João repetiu incrédulo. Sim, e mais que isso, o médico continuou com um tom mais animado. Ela tá esperando trigêmeos. É uma gravidez rara, mas tudo parece estar bem por enquanto. Ela vai precisar de acompanhamento constante para garantir que tudo corra bem. João ficou paralisado, tentando processar as palavras. Gravidez, trigêmeos. Ele sentiu uma onda de emoções. Choque, alegria, medo e, acima de tudo, um amor profundo por Luísa e os pequenos milagres que ela carregava. Antes que pudesse responder, passos rápidos chamaram sua atenção. Mariana, que estava sentada na outra ponta da sala, ouvira tudo. Ela caminhou até o médico e João, sua expressão mudando de surpresa para indignação.
Isso não pode estar certo, ela disse, a voz cheia de descrença. João é estéril. Ele não pode ter filhos. O médico olhou para ela, franzindo a testa, mas não respondeu. João, porém, virou-se para Mariana, sentindo uma raiva misturada com confusão. Mariana, do que você está falando? Você ouviu? Ela continuou, ignorando os olhares ao redor. Você nunca poderia me dar filhos. Foi o que os médicos disseram. E então, a verdade caiu como um trovão. Mariana sempre o culpara por não terem filhos, mas naquele momento ele percebeu algo terrível. Não era eu, ele disse, a voz baixa, mas firme. Era você, não era? Você não podia ter filhos. Mariana hesitou, mas a culpa em seus olhos a entregou. Eu não conseguia lidar com isso, João. Você tinha tudo, eu não podia ser o problema. A sala ficou em silêncio enquanto as palavras pairavam no ar. João olhou para Mariana, sentindo uma mistura de pena e desprezo. Você me fez acreditar que o problema era meu. Você destruiu nosso casamento e me deixou carregando essa culpa. Tudo isso porque não teve coragem de enfrentar a verdade. Mariana tentou responder, mas não encontrou palavras. Finalmente, virou-se, os saltos ecoando pelo corredor enquanto saía, murmurando algo incompreensível. João ficou ali, ainda processando tudo, quando o médico tocou seu ombro com suavidade. Acho que ela precisa de você agora. Pode entrar. João assentiu, seu foco voltando para Luísa. Ele abriu a porta do quarto com cuidado, encontrando-a deitada, os cabelos espalhados no travesseiro. Seus olhos se abriram lentamente ao ouvir a porta, e um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. João, ela murmurou, ainda parecendo frágil. Ele caminhou até ela e sentou-se ao lado da cama, segurando sua mão com carinho. Você me deu um susto, Luísa. Desculpa, ela disse, apertando a mão dele de leve. Não quis te preocupar. Você não só me preocupou, ele respondeu, os olhos brilhando com emoção. Você me deu a maior notícia da minha vida. Ela franziu a testa confusa. Notícia? João riu baixinho, as lágrimas começando a escorrer. Você tá grávida, Luísa. E não só isso. A gente vai ter trigêmeos. Os olhos dela se arregalaram, e por um momento ela ficou sem palavras. O quê? Trigêmeos, ele repetiu sorrindo largo. Você tá carregando 3 pequenos milagres. Luísa levou as mãos à boca, as lágrimas caindo livremente agora. João, isso é... Meu Deus! Ele a puxou suavemente para seus braços, segurando-a como se nunca fosse soltá-la. Eu não sabia que algo assim era possível para mim, para nós. Mas agora que sei, não quero nada além de você e essas crianças. Você é tudo para mim, Luísa. Eu te amo, ela disse, soluçando contra o peito dele. Tava com tanto medo, mas agora... Agora sinto que tudo vai dar certo. Vai, ele respondeu, a voz cheia de certeza, porque a gente tá junto. E não importa o que vier, vamos superar tudo. Enquanto os dois se abraçavam, o mundo ao redor parecia desaparecer. Eles enfrentaram julgamentos, dúvidas e mágoas, mas naquele momento nada disso importava. Tudo que importava era o amor que compartilhavam e os 3 pequenos milagres que estavam a caminho. Naquele quarto de hospital, entre lágrimas e sorrisos, eles fizeram uma promessa silenciosa um ao outro. Nunca desistir. Nunca deixar o passado ou as diferenças os separarem novamente. E quando João se inclinou para beijá-la, foi como se todo o sofrimento que enfrentaram tivesse levado àquele momento perfeito. Uma nova vida começava para ambos, cheia de desafios, mas também de esperança. O amor deles não era só uma história de novela, era real, forte e inquebrável. E pela primeira vez, ambos acreditaram de verdade que mereciam aquele final feliz. Se você gostou dessa história emocionante, deixe seu like e mostre seu apoio. Sua opinião é muito importante, então não esqueça de deixar uma nota de 0 a 10 nos comentários, dizendo o que achou.
Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias e clique no vídeo que está aparecendo na tela agora para continuar se emocionando com mais tramas incríveis. Até a próxima!